sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Iniciamos as nossas preleções no capítulo 17 do Evangelho segundo João. Por isso os convido agora a abrir a sua Bíblia em João capítulo 17. E como esse capítulo é uma oração, o Espírito de Deus moveu no meu coração que cada versículo que lermos, que meditarmos aqui neste capítulo, ontem meditamos no primeiro versículo, hoje meditaremos no segundo versículo. Vamos passar estes 26 versículos e para cada meditação em um versículo, nós vamos ler toda a oração, vamos orar juntos com Jesus. Essa é a intercessão de Jesus por nós. Amém? Então, antes de vermos o que vamos ler no versículo 2, vamos ler então desde o primeiro versículo até o versículo 26, unindo a nossa voz à voz do Senhor Jesus, para entendermos como Jesus intercede ao Pai por nós. Ao interceder ao Pai por nós, o que Jesus pede? O que Jesus pede ao Pai por nós? Jesus está intercedendo ao Pai por nós. O que ele pede nessa intercessão? Está tudo resumido aqui nesse capítulo, o que Jesus pede por nós. Aleluia? Por isso, quando terminou esse discurso, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, todos juntos: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti,
e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Nós iniciamos então este capítulo ontem com o primeiro versículo. Os versículos 2 e 3, juntos, eles podem receber este título aqui. Diga, autoridade do Filho. Autoridade do Filho. Uma das doutrinas bíblicas, fortemente bíblicas, é que o Pai, Jeová, que tem toda a autoridade, delegou a autoridade de salvação e de dar vida eterna ao seu Filho Jesus. Aleluia. Esse é um dos temas aqui dentro de João 17. A autoridade que Jesus recebeu do Pai para nos salvar, para nos dar vida eterna. De tal maneira que a vida eterna está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Aleluia? Isso é importante saber, amados, porque eu gosto de citar aqui como exemplo, tá? Como exemplo, o próprio povo judeu. Jesus veio em primeiro lugar para eles, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha só os judeus, por exemplo, porque continua existindo judaísmo na terra. Judaísmo é uma religião que não era para existir mais. Porque o judaísmo foi uma religião, desculpe assim, por assim dizer, o judaísmo é composto de orientações dadas por Deus aos hebreus, aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, para eles, seguindo essas orientações, receberem o Messias,
receberem o Cristo de Deus, receberem o ungido. Pois bem, tudo que Deus orientou e profetizou se cumpriu, Jesus veio e eles não receberam. O que era para ter acontecido? O judaísmo acabaria quando Jesus chegasse na sua primeira vinda. E a partir daí, então, todos eles se tornariam cristãos, não mais judeus, não mais praticantes de judaísmo, mas praticantes do genuíno cristianismo bíblico. O cristianismo veio substituir o judaísmo, porque cristianismo não é judaísmo. E o judaísmo era composto de orientações para que os judeus se tornassem cristãos com a vinda de Jesus. Eles não se tornaram cristãos, eles não receberam Jesus e quiseram continuar no seu judaísmo. E nesse judaísmo, eles invocam o nome de Deus verdadeiro, de Jeová, do grande eu sou. A Bíblia deles não é igual à nossa, porque eles não têm o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele é cristão e não judeu, e não judaico. Eles só têm os 39 livros do Antigo Testamento. Eles continuam vivendo como se estivessem ainda no Antigo Testamento, como se Jesus não tivesse vindo, como se o cristianismo não existisse. Para eles o cristianismo é uma seita, o cristianismo é uma heresia, porque Jesus Cristo não é o Messias. E portanto eles continuam no judaísmo, e nesse judaísmo em que eles se reúnem pelo mundo inteiro, não só em Israel, não só em Jerusalém, mas pelo mundo inteiro, nas sinagogas judaicas, lendo ali e pregando ali só o Antigo Testamento, eles invocam o nome de Deus, invocam o nome de Jeová, que não é um Deus falso, é o Deus verdadeiro. Mas apesar disso, não tem salvação. Nenhum judeu é salvo, porque a salvação está no Filho, está em Cristo, está no Messias, está em Jesus Cristo. Quem nega Jesus não tem salvação, mesmo que diga que crê em Jeová, mas não crê naquele que Jeová enviou como seu filho e deu a ele a autoridade de dar a vida eterna. É sério isso, irmãos? É muito sério. Foi por isso que Jesus pegou um desses judeus, um dos principais entre eles, um sacerdote judaico chamado Nicodemos, e disse para ele que se ele não nascesse de novo, não poderia ver o reino de Deus. Nicodemos não era um ladrão, não era um assassino, não era um viciado, não era um traficante, não era um prostituto. Nicodemos era um homem altissimamente religioso, conhecedor de toda a profecia e a lei do Antigo Testamento, era um mestre em Israel, era um homem considerado santo, inclusive nas vestes sacerdotais que vestia. E foi para esse homem que Jesus disse: se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Foi para outros homens, semelhantes a Nicodemos, também sacerdotes judaicos, fariseus, saduceus, escribas, que Jesus encheu a eles de elogios,
lá em Mateus capítulo 23, chamando a eles carinhosamente de raça de víboras, sepulcros caiados. Muito bonitos religiosamente por fora, mas por dentro cheio de podridão, porque Jesus não entrou dentro deles. Porque Jesus não entrou no coração deles. Porque a verdadeira palavra de Deus, que é o verbo de Deus, não entrou no coração deles. E quando Jesus dialoga com esses mesmos religiosos judaicos, no capítulo 8 de João, Jesus diz para eles assim, ó: vocês, tudo que vocês querem é fazer a obra do pai de vocês. O pai de vocês é o diabo. Amados, para quem Jesus disse tudo isso? Para aqueles grandes pecadores do mundo que a gente vê por aí? Para assassinos, para criminosos, para estupradores, para prostitutos, para traficantes, para meliantes? Para quem Jesus disse tudo isso? Para gente religiosa. E gente religiosa que estava frequentando sinagogas e invocando o nome de Jeová, que é o Deus verdadeiro. Só que não tem Jesus, não creem em Jesus, não querem Jesus. Sem Jesus não há salvação, porque o Pai deu a Jesus, delegou a Jesus a autoridade de conceder a vida eterna. Eu estou falando isso aqui porque nós criamos na nossa cabeça, tá, certos critérios falsos, tá? Certos critérios falsos, de achar que, os que estão aí na criminalidade, os que estão aí no pecado, estão condenados. Mas quem está dentro de alguma religião, quem está buscando a Deus de alguma maneira, dentro de uma religião, está salvo. Olha que maravilha. Não, Senhor. Não, Senhor. O que acontece no judaísmo, acontece no catolicismo, acontece no protestantismo. Tem muita gente muito religiosa e até moralmente, assim, com uma vida moralmente ilibada, digamos assim, que está ali por causa das leis religiosas e não por causa de uma genuína conversão. Muita gente que é religioso, mas não nasceu de novo. Não há salvação, porque a salvação é só para aquele a quem o Filho conceder. A vida eterna é para aquele que Jesus conceder. E aquele a quem Jesus concede vida eterna, acontece uma revolução dentro dele. Uma revolução espiritual no seu interior. Porque Jesus o purifica, Jesus o lava, Jesus o batiza com o Espírito Santo, Jesus queima lá no seu interior, no seu coração, e essa pessoa quer ser santa como Jesus é santo. O cristianismo não é uma religião, é vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E essa vida abundante é vida de abundância espiritual, é vida eterna. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Jesus é a vida. Aleluia. Sem Jesus estão mortos. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus só há morte. Pode ser criminalidade ou pode ser religiosidade. É o mesmo pecado, é a mesma escravidão diabólica. Sem Jesus não há vida. Porque o Pai deu ao Filho a autoridade de nos conceder
a vida eterna. Aleluia. Agora vamos ver a quem ele concede a vida eterna. Esses dois versículos podem estar divididos assim, né? Então lá em cima está, diga de novo, a autoridade do Filho. Esse é o título dos dois versículos, versículos 2 e 3, tá? A autoridade do Filho é a dádiva da vida, tá? A autoridade que o Pai lhe deu, dele dar a vida eterna. Dele dar a vida eterna. Vamos ver hoje o versículo 2, que eu dei o título, diga, conceder a vida eterna. O Pai deu a Jesus a autoridade de conceder a vida eterna, e nós vamos ver no versículo 2, que ele não dá a vida eterna a todos, ele vai dar a vida eterna aos eleitos de Deus. Àqueles que Deus escolheu. A esses você, meu filho, vai dar a vida eterna. O Pai escolheu a quem Jesus vai dar a vida eterna. E nós vamos ver então na quarta-feira o versículo 3. O título do versículo 3, repita, conceituação da vida eterna. Ou seja, como Jesus define a vida eterna, como Jesus conceitua a vida eterna, e ele vai dizer no versículo 3, que a vida eterna é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é a vida eterna. Veremos esse versículo importantíssimo dentre esses 26 versículos do capítulo 17, tem alguns que sobressaem. O primeiro que sobressai é o 3, que nós vamos ver na quarta-feira. Mas todos os outros têm grande profundidade e grande importância. Hoje, vamos nos concentrar no versículo 2. Versículo 2, conceder a vida eterna. Então Jesus continuou orando ao Pai, dizendo, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Repitam. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Mulheres. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Homens. A última vez, todos juntos. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Bom, está claro pelas reticências iniciais ali, antes do assim, que este versículo é uma continuação do que Jesus falou no primeiro versículo. No primeiro versículo ele disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Este versículo 2, ele possui o que nós chamamos de um movimento de particularização. Particularização é um movimento do geral para o particular, é um afunilamento, tá? Do geral para o particular. O termo geral que nós temos aqui é toda a carne. O Pai deu autoridade para Jesus, o Pai conferiu autoridade para Jesus sobre toda a carne. Sobre toda a carne. A fim de quê? Com qual finalidade? Com qual finalidade? Que nós temos uma instrumentação, uma afirmação de propósito, indicando uma finalidade. Por qual finalidade o Pai deu autoridade ao seu Filho Jesus sobre toda a carne? Para que Jesus conceda a vida eterna, não a todo mundo. Porque toda a carne
representa, em geral, todo mundo, toda a humanidade. O Pai deu para Jesus autoridade sobre toda a humanidade, mas não para que ele conceda vida eterna a toda a humanidade, mas dentre a humanidade, a todos os que o Pai deu a Jesus. A todos os que lhe deste. Dentre a humanidade, aqueles que o Pai deu a Jesus. Vamos entender essas duas coisas dos dois pontos de vista. Do ponto de vista geral e do ponto de vista particular. Do ponto de vista geral, como se manifesta a autoridade de Jesus sobre toda a carne? A palavra carne aqui nesse versículo representa, porque às vezes a palavra carne dentro da Bíblia pode representar coisas diferentes, mas que estão relacionadas. Neste versículo aqui, a palavra carne representa toda a humanidade, todos os seres humanos, todas as pessoas na história, tanto na história passada, como na história presente, como na história futura que ainda vai acontecer. Todas as pessoas, todos os seres humanos chamados por Deus à existência, elas já vêm ao mundo debaixo da autoridade suprema de Jesus. Por isso que Jesus disse ao ressuscitar, e ficou citado em Mateus 28, 18, quando Jesus apareceu aos seus discípulos pela primeira vez após a sua ressurreição, segundo Mateus, que era um dos apóstolos, a primeira coisa que Jesus disse para eles foi: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que significa no céu e na terra? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. No céu representa toda a autoridade espiritual de salvação e na terra toda a autoridade espiritual de condenação. Jesus não tem autoridade só sobre os convertidos. Ele tem autoridade também sobre os não convertidos. Jesus tem autoridade sobre todas as pessoas. Todas as pessoas estão debaixo da autoridade do Filho e ninguém escapa dessa autoridade. Tem muito muito descrente que por aí pensa assim: não, a Bíblia não tem nada a ver com a minha vida, né? Eu não sou crente, eu não sou evangélico, eu não sou protestante. Bíblia, negócio de Bíblia, de Jesus Cristo, não tem nada a ver, não tem nada a ver com a minha vida. Eles acham que estão fora, que Jesus só tem então autoridade sobre quem é crente, só tem autoridade sobre quem é convertido. Esses estão debaixo da autoridade de Jesus e que eles estão, digamos assim, entre aspas, livres dessa autoridade. Eles estão fora dessa autoridade, que Jesus não teria então nenhum domínio sobre eles. Jesus tem todo o domínio. Amém. Jesus tem todo o domínio sobre toda a carne, sobre todas as pessoas na face da terra, porque o Pai concedeu a ele essa autoridade. Glória a Deus. Aleluia. Como eu pregava agora há pouco no Salmo 44, 21, né, que Deus é o dono de todos os corações, Ele entregou o domínio de todos os corações a Jesus Cristo. Jesus tem o domínio de todos os corações, de todas as almas. Um texto que explica isso bem claro, tanto do ponto de vista da condenação, como do ponto de vista da salvação, tá? A obra de Deus acontece assim, tá? Operando salvação e operando condenação. Não é só a salvação que é obra de Deus, a condenação também é obra de Deus. Deus é justo juiz, né? E Ele salva e também condena. Jesus
salva e também condena. Jesus também é justo juiz com o Pai entregou a ele a autoridade de ser juiz supremo e santo, e como juiz supremo e santo, Jesus administra condenação e administra salvação. Ninguém escapa de Cristo Jesus. Foi por isso que o último profeta da antiga aliança, o profeta João Batista, o maior de todos os profetas, porque dentre todos os profetas ele foi o único que viu o cumprimento das profecias messiânicas, porque ele viu Jesus. Uma das coisas que João Batista pregou, e como profeta, ele não estava pregando apenas para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo-o naquele dia, mas como profeta ele estava pregando para toda a humanidade. Olha o que ele pregou aí em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, 11. João Batista disse assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Podem repetir? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Glória a Deus. O batismo é um símbolo ministerial, tá? O batismo é um símbolo ministerial. O batismo de João Batista era um batismo preparatório para aquelas pessoas, não para nós hoje, não para ninguém hoje, para aquelas pessoas, tá, serem conduzidas ao Messias, serem conduzidas a Cristo. Então elas eram batizadas para arrependimento, para depois serem conduzidas a Cristo Jesus. João Batista não estava batizando ninguém para que as pessoas se apegassem a ele. Estava batizando para que as pessoas depois conhecessem Jesus. Por isso ele está aqui anunciando Jesus. E então ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim não vem mais nenhum profeta. Depois de mim vem aquele sobre quem todos os profetas profetizaram, inclusive eu, o Messias. Ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ou seja, o que significa isso? João Batista está dizendo, eu não sou digno de ser um escravo dele. Eu não sou digno de ser um servo dele. Isso significa levar as suas sandálias. O servo fazia isso com o Senhor, com os seus senhores, porque a Bíblia foi escrita num regime de escravidão, onde as pessoas tinham escravos em suas casas, e quando um senhor de escravos chegava em sua casa, o escravo então trazia uma bacia com água, tirava as sandálias sujas de poeira e lavava os pés do seu senhor, do seu dono. Isso era um trabalho escravo. E João Batista está dizendo, eu não sou digno nem de ser um escravo dele. Sabe o que ele vai fazer? Aqui João Batista fala para toda a humanidade. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que João Batista está falando aqui é acerca de 2 batismos, ou seja, 2 ministrações diferentes, contrárias uma à outra. É importante dizer isso porque as pessoas que são muitas, que interpretaram de maneira errada o último avivamento histórico que aconteceu, que é chamado de avivamento pentecostal,
e que foi muito mal interpretado, principalmente pelos próprios que se denominam pentecostais, pensam que o batismo com o Espírito Santo e com fogo é um batismo só. E pensa que esse fogo aqui é fogo espiritual, é o fogo do Espírito. Então eu sou um crente de fogo. Uma vez um rapazinho chegou para mim e falou: pastor, eu quero ser um crente de fogo. Eu falei para ele assim: por que você não quer ser um crente de água? Não, porque o Espírito Santo é fogo. Eu falei: não, Jesus disse que ele é água, é um rio de água da vida. E olha que a água apaga o fogo. As pessoas ficam pegando essas expressões comparativas e não entendem a realidade. Aqui na realidade, não está falando de um batismo, está falando de 2 batismos. O batismo com o Espírito Santo é a ministração da salvação. E o batismo com fogo é a ministração da condenação. Quando João Batista diz, ele vos batizará, ele está falando para todo, como profeta, está falando para toda a humanidade, ele vos batizará com o Espírito Santo, os que vão ser salvos, e com fogo, os que vão ser condenados. São 2 batismos, e quem batiza com esses 2 batismos é Jesus. Aleluia. Porque o Pai deu a ele esta autoridade sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Para quê? Para batizar toda a humanidade. Batizar aqueles que Deus deu a Cristo com a vida eterna, com a salvação. Esse é o batismo com o Espírito Santo. E os outros, batizá-los com a justa condenação, com a ministração da justa condenação. Vamos ter uma lição agora muito breve aqui. Vamos ter uma lição muito breve de texto e contexto. Porque muitas heresias, muitas pregações erradas surgem de textos, tá, pregados para as pessoas fora do seu contexto. Vamos ver o contexto aqui desse versículo 11, de Mateus 3:11. O contexto imediato, anterior e posterior. Anterior é o versículo 10. Vamos ver o versículo 10? Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Repitam. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aleluia. Aqui nós temos uma linguagem metafórica. Primeiro, as árvores, neste contexto aqui do versículo 10, as árvores representam a humanidade, todos os homens, todos nós, todas as pessoas, todos os seres humanos estão aqui nesse versículo 10 representados pelas árvores, tá? Os homens são como árvores, ok? A raiz das árvores representa a sua origem, a origem da humanidade. A raiz das árvores, a origem de todos os homens. O machado está posto à raiz das árvores. O machado aqui é Jesus Cristo. O machado aqui é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, o verbo de Deus. Jesus é o machado, porque Jesus é a palavra viva e eficaz. Jesus é a palavra de Deus, o verbo de Deus. Ele é o machado. Por que ele está na raiz das árvores? Porque ele deu origem a essas árvores. Ele deu origem a essa humanidade. A raiz de toda a humanidade é a palavra de Deus. A humanidade foi chamada à existência pela palavra que saiu da boca de Deus. Deus disse e tudo foi feito. Tudo foi feito pela sua palavra. A palavra, que é o seu Filho, está aqui
representada pelo machado. O machado já está à raiz das árvores. Está na origem de toda a humanidade. Toda a humanidade, cada pessoa na Terra, deve a sua origem a Jesus. Existem porque Jesus chamou a existência. Ou melhor, o Pai chamou a existência através de Jesus, usando a sua palavra. Então o machado está posto à raiz das árvores. E agora, toda árvore, pois, que não produz bom fruto. Qual é a árvore que não vai produzir bom fruto? É aquele ser humano que não tem o Espírito Santo. O ser humano que será batizado com o Espírito Santo, os salvos que são batizados com o Espírito Santo, eles vão produzir o bom fruto. A prova de que o Espírito Santo habita em você, a prova de que você realmente é crente, é a produção do fruto do Espírito Santo na sua vida. Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são as 9 características do fruto que o Espírito Santo produz na vida dos salvos. Quem não tem o Espírito Santo não tem como produzir esse fruto. Vai produzir frutos maus. Esses frutos maus é o que Paulo chamou de as obras da carne. Mentira, falsidade, inveja, maledicência, prostituição, avareza, maldade, ciúmes, contendas, divisões. Essas obras são as obras da carne, que Paulo escreveu lá também em Gálatas capítulo 5, antes de falar do fruto do Espírito, e diz que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, porque não são filhos de Deus. Eles não produzem bom fruto. O fruto que ele produz é mau. Mateus capítulo 7, Jesus disse assim, pelos seus frutos os conhecereis. Uma árvore boa não pode produzir um fruto mau, e uma árvore má não pode produzir um fruto bom. O fruto é a evidência do batismo com o Espírito Santo. A evidência do batismo com o Espírito Santo não é falar línguas. A evidência, isso é um dom. A evidência do batismo com o Espírito Santo é a produção do fruto do Espírito. A manga é a evidência de que aquela árvore é uma mangueira. O limão é a evidência de que aquela árvore é um limoeiro. A laranja é uma evidência de que aquela árvore é uma laranjeira. Uma laranjeira nunca vai dar uma maçã, porque a maçã vai dar na macieira. O fruto é a evidência do que é a árvore. Se a árvore é boa, se a árvore é batizada com o Espírito Santo, vai produzir o fruto do Espírito Santo. Se não é batizada com o Espírito Santo, se não está cheio do Espírito Santo, vai produzir as obras da carne. Carnalidade, como está cheio de crente carnal dentro de igrejas. Não se conhece pelo terno, nem pela gravata, nem pelo vestido, nem pelo cabelo. Se conhece pelo fruto que aparece no caráter, que aparece na conduta, que aparece no comportamento. Glória a Deus. Vimos? Toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Esse fogo aqui é o fogo pentecostal? É fogo de condenação. Cortado e lançado ao fogo é a ministração da condenação. Por isso, no versículo 11, ele fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo para a salvação,
com fogo para condenação. Agora veja o versículo 12, logo depois do 11. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Repitam. Agora mudou a metáfora, mudou a alegoria, tá? Mas está dizendo a mesma coisa que disse lá no versículo 10. Olha só, no versículo 12 agora, a pá é o que era lá no versículo 10 o machado. No machado era o versículo 10, no versículo 12 é a pá. A pá é Cristo, é o Filho, o Verbo de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui é a pá. Quem tem a pá na sua mão é o Pai. Jesus é a mão direita do Pai. Jesus é a destra do Pai. E o Pai em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, Jesus é a pá. O Pai tem a pá em suas mãos. Tem a palavra em suas mãos, tem o Filho em suas mãos. E com essa palavra, com o Filho, o Pai limpará completamente a sua eira. A eira é a fazenda de Deus. A fazenda de Deus é a humanidade toda, o mundo todo. A humanidade toda é a fazenda de Deus. Foi Deus quem chamou essas árvores à existência. Foi Deus quem chamou essa humanidade à existência. E essa humanidade se sujou com o pecado. Deus vai limpar. Deus vai limpar completamente. Essa terra vai ser purificada. Essa terra vai ser completamente limpa. Deus deu uma amostra disso com o dilúvio e já está profetizado agora. A purificação no fim dos tempos não vai ser por água, como foi no dilúvio, mas vai ser por fogo. Toda a terra será purificada pelo fogo. Um dilúvio de fogo. O Pai vai limpar com a sua palavra, com o seu Filho Jesus, completamente a sua eira. E ele vai fazer o quê? Recolherá o seu trigo no celeiro. O trigo de Deus são os salvos. Ok? O trigo são os salvos. Os salvos serão recolhidos nos celeiros celestiais, na casa do Pai, onde Jesus disse em João capítulo 14, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, eu vou preparar-vos um lugar, e depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, estejais também vós. Os salvos são o trigo. Tá? Portanto, eles não são joio. Portanto, eles não se comportam como joio. Eles são trigo e se comportam como trigo. Eles serão recolhidos no celeiro celestial. Tá? Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Esse fogo aqui é o fogo pentecostal? Esse fogo aqui é de condenação. Essa palha aqui é o contrário do trigo. Essa palha aqui é o ímpio. Você vê lá no Salmo de número 1, a diferença entre o justo e o ímpio.
O justo é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Por isso ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Aí vem o versículo 4. Os ímpios não são assim. Os ímpios são como a palha levada pelo vento. Por isso os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não é maravilhoso e esclarecedor o Salmo número 1? Isso aqui é todo o Salmo número 1. Tá? Os ímpios são como a palha será queimada em fogo inextinguível. Isso é o batismo com fogo, isso é o batismo de condenação. Agora olha o poder do contexto. Se no versículo 10 o fogo é de condenação, se no versículo 12 o fogo é de condenação, por que no 11 não seria? Isso é gente que gosta de distorcer a Bíblia. Está lotado desses condenados. As pessoas que distorcem a Bíblia são palha e não trigo. A Bíblia diz, carta de Judas, segundo capítulo da segunda carta de Pedro, que a condenação desses homens já está decretada. Homens que distorcem a verdade, distorcem a palavra de Deus. Jesus recebeu do Pai a autoridade para batizar com o Espírito Santo para a salvação e para batizar com fogo para a condenação. É por isso que Jesus está orando aqui, que o Pai conferiu a ele a autoridade sobre toda a carne. A autoridade de Jesus não é só sobre os crentes, não é só sobre os que vão ser salvos. A autoridade de Jesus é sobre toda a humanidade. Toda a humanidade é batizada por Jesus. Só que os ímpios, a palha, o joio, os cidadãos da terra, os cidadãos do mundo, os pecadores não convertidos, que não nasceram de novo, são palha para o fogo eterno. O estado de condenação, que em Apocalipse se chama o lago de fogo e de enxofre, onde o verme não morre e o fogo não apaga, onde haverá choro e ranger de dentes. Estado de eterna condenação para todos os ímpios. Mas dentre a humanidade existem aqueles que Jesus mesmo os denominou de poucos escolhidos, que o Pai separou espiritualmente do meio dos ímpios e os entregou a Jesus. E os deu a Jesus. Como que o Pai fez isso? Quem foi inspirado para escrever foi o apóstolo Paulo. Colossenses 1, 13 e 14. O Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Por isso que Jesus diz 3 vezes, em João capítulo 6, Jesus diz 3 vezes: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Sabe, a única pessoa que ganha pessoas para Jesus é o Pai. Nós não levamos ninguém a Jesus. Só o Pai leva alguém a Jesus.
E Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E quando o Pai traz a Jesus, o Pai está então dando a Jesus todos aqueles que lhe deste. A estes ele concede a vida eterna. Então, o Pai conferiu a Jesus autoridade sobre toda a carne, com qual propósito? Com o propósito dele conceder vida eterna, não a todos, mas àqueles que o próprio Pai deu a Jesus. Eu sou alguém que o Pai deu a Jesus. Se você é como eu, então você é um dos tais. Você é um dos tais. Que estava perdido lá no império das trevas. Que era, como eu também era, escravo de Satanás, e o diabo fazia de mim o gato e sapato, na linguagem popular. Mas agora não faz mais não. Porque houve uma grande mudança, uma grande transformação, uma total e radical conversão. O Pai me tirou das garras fétidas de Satanás e me colocou nas mãos santas de Jesus. Isso aconteceu com você? Isso também aconteceu com você? Se aconteceu, pode dar glória a Deus. Aleluia! Se aconteceu, então você é bendito de Deus, filho de Deus. Deus deu a você o privilégio de poder ser seu filho. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens. Estes nasceram de Deus. Estes são nova criação. Paulo diz em Gálatas: nem circuncisão, nem incircuncisão vale coisa nenhuma. Ou seja, traduzindo melhor, nem religiosidade ou falta de religiosidade quer dizer coisa nenhuma. O que vale é ser nova criação. Ele diz também em 2 Coríntios 5,17: para todo aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E para esses que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. De agora em diante, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte, para pertencermos exclusivamente a Cristo, para sermos propriedade exclusiva de Deus. Fomos selados pelo Espírito Santo, e quando o diabo olha para nós, ele fala: nesse eu não posso tocar, porque ele não é minha propriedade. Ele é propriedade de Deus. João é um desses, por isso ele escreveu: sabemos que somos de Deus, enquanto o mundo inteiro jaz no maligno. Como eu sei, pastor, que eu sou propriedade de Deus? Paulo disse isso em Romanos 8,16. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E o selo e o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. 2 Timóteo 2,19. O Senhor conhece
os que lhe pertencem. E a esses que lhe pertencem, esses que pertencem a Jesus porque o Pai os tirou do império das trevas e do imperador das trevas, o diabo, e os deu a Jesus. Nós somos uma oferta que o Pai ofereceu a Jesus. Nós somos uma dádiva que o Pai deu a Jesus para que Jesus conceda a nós a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.